Pois é, meu amigo, depois de um episódio fraco de apresentação, o episódio 2 veio com tudo, mostrando pra que veio. Agora sim, Doctor Who começou. Oi, eu sou Alan Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. E cara, que saudade que eu tava de falar bem dessa série. Eu odeio falar mal de Doctor Who, cara, eu fico com a minha consciência pesada depois. E se tem uma coisa que esse episódio faz, é dificultar a vida dos haters. Porque, meu amigo, pra você falar mal desse episódio aqui, você tem que se esforçar, viu? O Som do Diabo é um baita episódio divertido e ao mesmo tempo extremamente complexo, porque ele aborda os Beatles. E, obviamente, se você vai trazer os Beatles para um episódio, você precisa ter as músicas dos Beatles. E aí se deu o maior desafio desse episódio. Não dentro das telas, mas fora delas. Pra quem não tá ligado, os direitos autorais das músicas dos Beatles são caríssimos. E a série não tava com esse orçamento todo pra botar os caras pra cantar. E é aí que entra a genialidade do Russell T Davies. Se o problema aqui é música, então a gente não vai ter música. E é isso. A ideia então foi basicamente introduzir um vilão capaz de controlar toda forma de música. Naturalmente, dentro de Doctor Who, trazer alguém com tanto poder assim seria meio controverso com esse universo. Porém, após o retorno do Toymaker, as portas para esse tipo de personagem estavam e ainda estão totalmente abertas. E assim, como um dos membros do panteão do Toymaker, nasce o Maestro, o vilão imune às leis de direitos autorais. Ah, velho, isso é genial. O interessante sobre o Maestro, que foi brilhantemente interpretado pela Jinx Monsoon, é que o personagem segue exatamente a concepção que trouxe ele à vida, que é o fato dele quebrar a quarta parede. Essa característica única trouxe terror não só pra gente, mas principalmente para o Doutor. E a forma como essa atriz se colocou em tela, com uma postura ameaçadora e uma voz delicada e lírica, mas ao mesmo tempo imponente e ameaçadora, fez jus ao título desse episódio. Porque definitivamente esse personagem era um demônio musical. Aliás, já que eu falei no título desse episódio, o Som do Diabo se refere à execução de um trítono, que é nada mais nada menos que uma dissonância musical. Bom, eu não sou músico, então nem vou me arriscar a explicar isso pra vocês. O fato é que essa foi a forma como esse personagem foi invocado. E a parte realmente interessante é que desde o começo do episódio nós tínhamos a presença desse garoto que permaneceu ao lado do Maestro. Inclusive o próprio garoto o reconhece como pai e o Maestro chama de precursor. E no final, na cena musical que deixou todo mundo revoltado, temos esse mesmo garoto aparecendo na porta, indicando que provavelmente teremos o retorno dele ou do próprio Maestro em algum próximo episódio. Lembrem-se que foi esse garoto que manipulou o professor para tocar o trítono, hein? Outra coisa muito bizarra com relação a esse personagem é o tamanho do poder que ele tem. O Maestro é tão poderoso que ele é capaz de alterar a nossa percepção enquanto telespectador da própria música do episódio. Pois é, meu amigo, não foi só o Doutor que foi afetado pelos poderes do Maestro, mas a gente também. E isso pode ser percebido nos vários momentos do episódio em que a gente não escuta nada. Não tem trilha sonora nenhuma, apenas o silêncio. Inclusive, agora você pode perceber os poderes do Maestro, porque até aqui na minha rua ficou completamente silencioso, o que é bem raro. E como o Maestro se alimentava de sons eólicos, para ele isso foi maravilhoso, e por esse motivo ele destruiu o mundo em 2024. Inclusive, eu já tinha falado dessa cena no trailer, mas eu vou repetir. Não tem nada nesse mundo que me conquista mais do que ver a Terra destruída. Cara, depois de mostrar a Terra destruída, eu tô na sua mão, você pode fazer qualquer coisa. Ali eu fui totalmente comprado. E vamos combinar que eu fui comprado com razão, né? Porque além do CGI incrível, toda a trama, que já estava bem séria, ganhou um ar literalmente de fim de mundo. E isso somado com o fato do Doutor saber da magnitude do poder do Maestro e mostrar o tempo inteiro que estava com medo, mostrou o quão ameaçador esse personagem era. Outra coisa muito importante que tivemos nesse episódio é que pela primeira vez desde o começo da série atual, o Doutor finalmente explicou o que ele acha que pode ter acontecido com a Susan. E no final não vai muito longe do que os fãs já tinham teorizado não, viu?
provavelmente a personagem acabou morrendo na Guerra do Tempo. Eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco pistolas com isso, porque o doutor fala isso meio que rindo pra Ruby. Mas, velho, eu sinceramente não vejo problema nisso não, porque isso mostra que o doutor superou. E é totalmente válido, cara. Afinal de contas, no tempo da série, a Guerra do Tempo foi uns 500 anos atrás. Se o cara não superar uma perda depois de 500 anos, ferrou, velho. Como o próprio doutor diz no episódio, eu vivi e amei. E eu só consigo sorrir assim hoje, porque eu já perdi muita coisa. Enfim, de uma forma ou de outra, o que com certeza esse episódio trouxe de sobra foi um tom cinematográfico. O melhor exemplo disso é o momento em que a Ruby começa a tocar a sua música tema no piano. Aquela paleta de cores, toda aquela atmosfera, o Murai Gold brilhando. Velho, como disse o Scorsese, this is cinema, meu amigo. E claro, novamente, tivemos esse mistério chamado Ruby Sunday roubando a cena. Como eu disse na minha última análise, esse mistério sobre o passado da Ruby é o que mais tá me deixando hypado pra acompanhar essa temporada. E eu já tenho uma teoria de quem são os pais dessa personagem. Pra mim, assim como aquele garotinho no início do episódio, a Ruby também é filha de um dos membros do panteão do Toymaker, que é aquela pessoa misteriosa que apareceu apontando pro doutor no último episódio. Outra coisa muito louca que com certeza roubou a cena nesse episódio foi a edição de som. Era cada reverb ali nos momentos em que o maestro ia falar que dava uns arrepios até na alma. E isso que eu nem falei da batalha musical entre o doutor e o maestro. Além dessa ideia ser genial, a direção dessa cena foi incrível, porque sem querer, ou talvez querendo mesmo, eles fizeram uma rima visual com aquela cena incrível do filme La La Land, com a câmera seguindo quem tava tocando. Enfim, eu achei absurdo. No final, o maestro foi realmente banido, o que me deu uma certa tristeza, mas como eu disse lá atrás, eu realmente acredito que esse personagem, ou se não o filho dele, vão acabar aparecendo novamente na série. Bom, agora quanto ao musical no final, eu já adianto pra vocês, eu sou um grande defensor dessa cena, tem que ter mesmo, velho. E pros chatos de plantão que ficam falando, ai, mas não faz sentido nenhum, meu amigo, assiste o episódio de novo. O episódio foi literalmente sobre uma divindade capaz de quebrar a quarta parede e roubar música. Música! Ah, mas Alan, uma coisa é o maestro fazer isso, mas o doutor já é outra história, porque ele não tem esse poder. E aí eu te respondo de uma maneira bem simples. Toymaker. Assim como aconteceu com o Toymaker quando ele foi banido e o seu poder continuou por algum tempo, fazendo até com que o doutor conseguisse duplicar a TARDIS, por que não pode acontecer a mesma coisa com o maestro, possibilitando esse musical? Tá entendendo, cara? Por mais que você não goste desse tipo de solução, dentro da série, isso faz sim sentido, porque segue exatamente o que eles já tinham estabelecido antes. Então é aí que tá. Você pode até não gostar desse tipo de cena, mas você falar que não faz sentido, aí você tá muito errado. Enfim, bom episódio, muita coisa aconteceu e por esse motivo, pra mim, esse episódio merece uma nota 9. Mas essa é apenas a minha opinião e você é livre pra concordar ou discordar aí embaixo na área dos comentários. E claro, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo se você curtiu esse vídeo, e se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.